Olá, tudo bem? Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre um primeiro bloco de movimentos sociais, no caso aqui no campo, que são os chamados movimentos messiânicos. O primeiro deles aqui, que a gente vai tratar, é o movimento talvez até mais conhecido, que é o movimento de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia entre 1896 e 1897. Antes de começar a falar sobre esse movimento, primeiro aqui vamos conceituar propriamente o que é o messianismo. É quando você tem, na verdade, uma crença em um salvador que seria o próprio Deus ou até um emissário enviado por esse Deus, e a expectativa da sua chegada representará o fim de uma ordem que é considerada pelos seus seguidores como uma ordem injusta, opressiva, excludente por algum motivo, e que essa ordem será superada por uma outra que é fundamentada na virtude, na justiça, especialmente amparada nas escrituras sagradas. Em geral, o messianismo seria isso. E quando isso se torna, quando o messianismo se transforma em uma ação muitas vezes não só religiosa, como até mesmo política, isso vira um movimento messiânico, mesmo que esse movimento não tenha, a princípio, algum interesse político, claro, como foi o caso de Canudos. Em primeiro lugar, vamos verificar aqui em que região que aconteceu esse movimento. Aqui, nesse mapa aqui, interior da Bahia, você tem aqui mais ou menos a região aonde ficava o chamado Arraial de Canudos. Bom, esse arraial representou uma comunidade formada ali por sertanejos, pessoas muito pobres, muito desassistidas historicamente por aquela estrutura que há séculos perdurava ali no Nordeste, e que acabaram se agrupando sob a liderança de Antônio Conselheiro numa região inóspita, praticamente abandonada, que era essa região que ficou conhecida como Arraial de Canudos, ou Belo Monte, como seus moradores falavam. Essa comunidade ali, como eu estou apresentando aqui, ela formou um estado paralelo à República. Né? Muitos sertanejos abandonaram suas fazendas, deixaram de pagar o dízimo, né? E também os impostos que a República começou a cobrar. Aí a primeira pergunta que vem é o seguinte: por que essas pessoas começaram a acompanhar Antônio Conselheiro? Antes de mais nada, o que era o Antônio Conselheiro? Ele era aquilo que nós chamaríamos aí comumente de um beato, ou seja, uma pessoa que fazia pregação religiosa sem pertencer aos quadros do clero católico, né, sem ser um padre ou alguém que ocupasse um outro cargo na hierarquia católica. Então, Antônio Conselheiro fez suas pregações pelo interior da Bahia, né, e alegando o seguinte, que o fim do mundo estava próximo, né, e que a maior demonstração de que o castigo de Deus iria acontecer sobre a humanidade, especialmente sobre nós aqui no Brasil, era a proclamação da República, ou seja, a República seria como que uma obra do demônio. E por que ele entendia a República dessa forma tão negativa? Por aquilo que já comentamos aqui numa outra oportunidade. A República implantou o Estado laico, separou a Igreja do Estado, instituiu o casamento civil, o registro civil. Como falamos aqui em outra oportunidade, dali para frente, a pessoa contrair matrimônio numa cerimônia religiosa era uma opção, mas o que teria valor juridicamente era a certidão publicada por um cartório. A mesma coisa era a questão do batismo. A pessoa participar de uma cerimônia de batismo era uma escolha, mas juridicamente o que valeria era o documento civil, por exemplo, a certidão de nascimento. Então, segundo Antônio Conselheiro, isso seria uma boa demonstração do quanto que a República estaria afastando os brasileiros de Deus. Agora, a questão central aqui é entender o seguinte:
Será que era exatamente esse argumento, ou só esses argumentos é que fariam Antônio Conselheiro convencer tantas pessoas a acompanharem suas pregações, a acompanharem ele na formação desse arraial em Canudos? Não. Isso é um componente, sem dúvida alguma, importante. É bom lembrar que ele estava lidando com uma população que tradicionalmente é uma população excluída, desassistida, sem acesso à instrução, a educação formal, tudo isso é verdade. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: uma situação que favorecia muitos argumentos dele é que, de fato, a República não trouxe nenhum benefício para os brasileiros, em especial para os mais pobres. Ao contrário, a República até piorou a vida deles, principalmente nos anos iniciais. A República começou em meio a uma grande crise econômica, aquela crise decorrente do chamado encilhamento, ou seja, havia uma inflação muito grande, um descontrole muito grande nos gastos públicos, e o governo usou aquele remédio, em grande parte tradicional e bastante ruim para as pessoas mais pobres, que é aumentar os impostos. Então, até pessoas que eram efetivamente mais pobres e que não pagavam nenhum imposto antes, no tempo da monarquia, passaram a pagar. Então, no dia a dia, no cotidiano, efetivamente, o que as pessoas percebiam é que a República piorou a vida delas. E ao piorar a vida delas, ficava talvez mais fácil aceitar essa ideia de Antônio Conselheiro de que a República estaria afastando os brasileiros de Deus e que o castigo estaria próximo, né? E aí, gente, é bom comentar o seguinte: é bom ter alguns cuidados, porque durante muito tempo isso aparecia até em livros, felizmente hoje em dia isso já não aparece mais, mas a versão oficial que tentou se defender durante muito tempo é que o Antônio Conselheiro e os sertanejos em Canudos estavam fazendo, ou estariam fazendo, ou organizando um movimento cujo objetivo era acabar com a República, derrubar a República e implantar a monarquia. Entenda bem, a gente tem que separar as coisas aqui. De fato, eles eram contra a República, isso é uma coisa. Mas daí de outra, daí eles organizarem um movimento com um objetivo claramente político, com um projeto de derrubar a República, isso é algo que não há nenhum documento, nenhuma comprovação que sustente esse tipo de afirmativa. O que eles imaginavam ali era o seguinte: Deus iria castigar os brasileiros. Haveria uma grande catástrofe aqui no Brasil, né, como se fosse um castigo de Deus pelo Brasil ter adotado a República. Entretanto, quem estivesse em Canudos acompanhando Antônio Conselheiro ficaria livre dessa destruição. É como se essas pessoas fossem perdoadas, né, perante a Deus para não serem castigadas. Então, o que, que se defendia ali? A ideia era que as pessoas vivessem ali numa vida basicamente comunitária, inspirada basicamente na Bíblia, em especial no Evangelho, nos Evangelhos, certo? E acreditando que desta forma, seguindo as leis de Deus, seguindo a Bíblia, estariam, portanto, livres desse castigo divino que aconteceria em algum momento contra os brasileiros. Portanto, em nenhum momento havia ideia de fazer movimento político ou militar contra o governo. Qual o problema? O problema é que o Arraial de Canudos foi recebendo cada vez mais pessoas, ou seja, cada vez mais sertanejos, por exemplo, abandonavam suas fazendas, como eu escrevi ali, e iam viver lá em Canudos. Isso começou a incomodar setores um tanto quanto influentes. Óbvio, incomodou o governo republicano, incomodou os coronéis da região, por quê? Porque esses coronéis deixavam de ter mão de obra e, além de deixarem de ter mão de obra, deixavam de ter influência em votos. Como falamos aqui no coronelismo, a grande força do coronel estava exatamente no número de votos que ele ia conseguir para os candidatos a deputado, senador, governador e presidente da República. Então, se trabalhadores deixavam de trabalhar para eles e passavam a acompanhar Antônio Conselheiro, não iam também mais obedecer suas orientações políticas. E a própria Igreja Católica, historicamente, sempre se incomodou
com religiosos que apresentassem algum tipo de dissidência, algum tipo de ideia que contrariasse o pensamento da cúpula católica, ou que contrariasse o que eles consideravam como a doutrina mais sagrada. É verdade, sim, que a Igreja Católica não era mais a igreja oficial do Brasil, mas também não pensem que ela foi prejudicada pela República. Ao contrário, em nenhum momento os governos republicanos incomodaram a Igreja no que se refere ao culto, no que se refere principalmente às propriedades que ela tinha. De certa forma, para a Igreja Católica, ter se libertado do controle do Estado até foi algo que podemos considerar, inclusive, como um aspecto positivo para ela própria. Então, o, os membros da cúpula católica, vendo que muitos cristãos, ao invés de obedecerem os padres, que portanto pertenciam à hierarquia da igreja, passavam a seguir uma pessoa que não fazia parte desses quadros, isso também passou a incomodá-la. E daí, pessoal, esses três setores aqui começaram a fazer duros ataques contra o Antônio Conselheiro e contra aquela comunidade em Canudos, inclusive usando até informações falsas, o que nós chamaremos hoje até de fake news. Essas fake news foram espalhadas através de jornais, tanto de São Paulo como no Rio de Janeiro, que difamaram Canudos e associando essa comunidade a um retorno da monarquia, ao sebastianismo. Bem, vocês devem conhecer essa história, né? Dom Sebastião I foi um rei lá de Portugal que, né, lá no século XVII, perdão, no século XVI ainda, ele morreu muito jovem numa batalha contra os mouros no norte da África, e seu corpo nunca foi encontrado, né? E isso alimentou uma certa utopia em Portugal, uma certa crença de que ele um dia iria ressurgir para poder devolver a Portugal e, consequentemente, aos cristãos um tempo de brilho, de virtude e de glória. É verdade, sim, que Antônio Conselheiro acreditava nessas ideias aqui do sebastianismo. Isso não é mentira. Agora, uma coisa é ter uma crença sebastianista. Outra coisa é aquilo que eu falei há pouco, é que essa crença vire um movimento político-militar criado com o objetivo de destruir a República. Aí que estava a grande mentira. Reforço o que eu falei há pouco. A ideia deles era ficarem agrupados em uma região porque acreditavam que ali ficariam livres do castigo que Deus mandaria aqui para a Terra, especialmente para o Brasil, por nós termos afastado, pela República ter afastado os brasileiros de Deus, certo? Então, enfim, o que a propaganda dos jornais informava, e depois no final aqui dessa apresentação eu vou mostrar para vocês um link de um artigo que trata dessa questão, bem interessante para vocês verem como é que essa manipulação aconteceu naquele tempo, certo? Mas de fato, não havia ali nenhum propósito propriamente político definido. É diferente, por exemplo, de você falar de uma Revolução Francesa, que era um movimento com objetivo político muito bem definido, né? Você tinha uma burguesia que pretendia acabar com o absolutismo e implantar uma outra ordem liberal, capitalista no país. Não é o caso aqui. Repito, reforço, que o que eles imaginavam é que ali estariam livres do castigo de Deus quando ele viesse. Mas, enfim, as notícias foram muito manipuladas, as informações foram muito manipuladas, e aí, surpreendendo a todos naquele tempo, foram necessárias, pessoal, 4 expedições para derrotar Canudos, né? Então, por exemplo, o movimento começou, né, a chamada Guerra de Canudos começou quando um grupo de sertanejos foi até uma cidade próxima, comprar madeira para construir uma igreja na cidade, pagaram pela madeira, inclusive adiantado, só que levaram calote, né? O comerciante lá que vendeu a madeira para eles recebeu o dinheiro e não entregou a madeira. E aí um grupo de sertanejos foi até a cidade e, na marra, pegou lá a madeira que tinham comprado e não tinham recebido, né? Podemos até que discutir o método, mas de fato eles foram lá pegar a mercadoria que eles tinham, né, pagado por ela, certo? Bom, como é que essa informação chegou
a Salvador, capital da Bahia, que um grupo de fanáticos monarquistas deram início a um movimento político para derrubar a República. O governo da Bahia mandou uma primeira expedição, ainda uma expedição regional, né, da própria Bahia, policial, para tentar destruir Canudos. E essa expedição fracassou. Aí pediram socorro ao governo federal. E aí o governo federal mandou uma primeira expedição federal que fracassou, mandaram uma segunda expedição federal, comandada inclusive por um coronel muito experiente, que já tinha participado na repressão da Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, o coronel Moreira César, né? E essa expedição também fracassou. E aí, na última expedição, gente, só para vocês terem uma ideia, foi uma mobilização militar quase tão grande quanto aquela que o Brasil fez na Guerra do Paraguai. Ou seja, o Brasil mobilizou, o Estado brasileiro mobilizou quase tantos militares quanto mobilizou para uma campanha militar feita contra um inimigo externo, certo? Bem, ao final, gente, os sertanejos foram duramente massacrados, quer dizer, tem notícias aí comprovadas de, inclusive, execuções que aconteceram da maneira mais covarde que vocês possam imaginar. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para vocês poderem verificar isso. Aqui, por exemplo, uma notícia de um jornal do Rio de Janeiro, certo? Para poder até alimentar esse pânico na população, certo? Assim, Antônio Conselheiro dizendo alto lá, República, aqui não passarás, quer dizer, então esse tipo de propaganda tentando revestir Canudos como se fosse um movimento político, militar, era muito forte aqui no Sudeste. E isso criou toda uma opinião pública favorável ao massacre que foi feito naquela região. E aqui, gente, uma fotografia da época tirada logo após a derrota lá do movimento. Então vocês vejam, né, o nível de pobreza que as pessoas viviam lá. Né? Lógico, era uma pobreza, mas uma pobreza com uma certa dignidade um pouco maior, porque pelo menos ali tinha uma vida comunitária. Mas cá para nós é muito difícil acreditar que pessoas tão desassistidas, que tinham uma vida tão precária como essa, pudessem efetivamente representar uma ameaça à República, como os jornais no Sudeste demonstravam. E aqui talvez a foto mais emblemática, né, que também foi tirada dos sobreviventes de Canudos. Então, né, eles estavam aí cercados, né, presos aqui, né, por trás da foto, vocês vejam aqui os militares montando guarda, né, e aí vocês vejam, né, gente, as pessoas aqui, né, maltrapilhas, né, ou seja, pessoas extremamente desassistidas, certo? Então foi contra essas pessoas aqui que a fúria do Estado foi colocada em prática da forma mais violenta que vocês podem imaginar. Isso aqui, aliás, representa muito pouco até em relação a toda a violência que aconteceu na repressão contra as pessoas do Arraial. Bem, o segundo movimento que eu vou comentar aqui, que também é um movimento messiânico, na mesma linha, aconteceu já um pouco depois, né, já no governo do Hermes da Fonseca, foi a revolta de Contestado, que aconteceu nessa região que aparece em laranja aqui no mapa. Por que, que esse nome de Contestado? Porque essa região que aparece aqui foi uma região que durante muito tempo foi disputada entre Paraná e Santa Catarina, da expressão contestado. Ao final, até essa região ficou efetivamente para Santa Catarina. Mas não é esse o motivo aqui da revolta. O motivo foi o seguinte: o governo na época, né, deu início ao projeto, né, e até a construção de uma rodovia que ligasse, perdão, de uma ferrovia que ligasse São Paulo até a região sul. Essa ferrovia ligaria São Paulo às cidades de Porto Alegre, capital, e também ao Guaiana. E passaria por essa região aqui, certo? E o que acontece? Nessa região viviam em grande parte poceiros. O que é o poceiro? O poceiro é aquela pessoa que vive num pequeno pedaço de terra,
tem a posse, mas não tem o título de propriedade, não tem a escritura. Quando a pessoa tem escritura da propriedade, fica muito mais fácil para ela, por exemplo, reivindicar indenizações, caso seja desapropriada, certo? Hoje em dia, por exemplo, existe a lei do uso capião. Se a pessoa vive numa terra ou num terreno durante 5 anos e o proprietário não aparece para reclamar aquela terra, essa pessoa pode procurar um cartório, pagar lá os impostos e regular aquela propriedade em seu nome. Naquele tempo não tinha isso. Então, quando a empresa veio construir aqui a ferrovia, ela, com o apoio do governo, desapropriou as pessoas que viviam aqui. Só que com um problema, né, gente? Desapropriou sem dar qualquer tipo de indenização para elas. E não deu indenização por quê? Porque elas eram, na verdade, posseiros. Não tinham, portanto, lá a escritura, a certidão de propriedade. Então vocês imaginam, a pessoa tinha ali um pequeno pedaço de terra, onde fazia uma roça para subsistência, criava ali um porco, às vezes tinha ali um boi, uma vaca, pouca coisa, na verdade. Eram pessoas muito pobres que, como eu falei aqui, praticamente só tinham ou só produziam o necessário para a sua subsistência e, de repente, perderam o único meio que tinham para sobreviver. Foi nesse ambiente que vai acontecer um processo mais ou menos parecido com o que aconteceu lá em Canudos, ou seja, um monge, né, um auto-intitulado monge, chamado José Maria, reuniu 20 mil sertanejos e fundou com eles a chamada monarquia celeste, na mesma linha, um governo próprio que não obedecia às autoridades da República. Que nem Canudos, qual era a lógica deles? Criar uma comunidade que seguiria as leis inspiradas no Evangelho e que não seguiriam as leis da República, era basicamente isso, mas que também em nenhum momento tiveram a proposta de fazer um movimento político, militar contra o governo. Também a lógica era a mesma, imaginavam que ali, vivendo com base em princípios cristãos, estariam livres de qualquer eventual castigo de Deus contra os pecadores. Os pecadores seriam aqueles que apoiavam a República e que, portanto, estariam também afastando os brasileiros de Deus, certo? E da mesma forma, gente, que aconteceu em Canudos, a repressão aqui também foi violentíssima. E com um detalhe interessante: além da repressão ser feita pelos próprios coronéis, fazendeiros, donos das empresas e das tropas do governo, foi a primeira vez aqui no Brasil, gente, que se usou a aviação com objetivos militares. Né? A invenção do avião era algo ainda muito recente, lógico, não estou falando aqui de jato, alguma coisa assim, eram aviões ainda muito rudimentares, mas que já lançavam bombas, tá, gente? Então foi a primeira vez que a aviação aqui do Brasil participou, né, de operações militares. E jogando bombas, pessoal, não contra um inimigo externo ou em alguma guerra mundial, né? Foi jogando bombas contra os próprios brasileiros. Então, para resumir essa análise que nós fizemos aqui, nós temos aqui, portanto, dois movimentos, os principais movimentos que foram messiânicos, certo? Mas sempre tendo o cuidado para entender esses movimentos não como movimentos propriamente políticos, que tivessem um projeto político ideológico definido. Reforço, movimento que tem projeto político ideológico definido é como vocês já estudaram, a Revolução Francesa, ou como foi, por exemplo, a Revolução Russa. Na Revolução Russa, os bolcheviques, quando combateram lá o czar, eles sabiam o que pretendiam destruir e o que pretendiam colocar no lugar, que era o socialismo, para no futuro levar a Rússia ao comunismo. Não é o caso aqui. Reforço, um movimento messiânico não é um movimento que necessariamente tem finalidade política. Nesses casos aqui, nenhum e nem outro, essa finalidade existia. Né? Era um movimento que achava, onde as pessoas que participavam achavam que estariam ali vivendo de acordo com as leis de Deus, vivendo com os princípios do Evangelho, e ao não obedecerem às leis da República, não seriam castigados por Deus quando esse castigo acontecesse. Ao final aqui,
eu estou recomendando a vocês quais são as páginas do livro que eu recomendo que vocês leiam, do livro que vocês receberam, e também coloquei um link aqui do Observatório da Imprensa, né, um site aí que inclusive já teve um programa na TV comandado por um grande jornalista, lamentavelmente já falecido, Alberto Dines, e aí você tem ali exatamente uma reportagem mostrando a vocês como que a imprensa tratou o movimento naquele tempo, mas também mostrando como é que existiam cronistas que eram críticos em relação a essa análise. O nosso grande escritor, Machado de Assis, por exemplo, foi um daqueles que divergiu desse pensamento dominante na época, né, que via essa comunidade lá de Canudos como uma comunidade que representaria realmente uma ameaça à República, certo? Então, gente, o que eu tinha para falar hoje para vocês aqui era isso. No nosso próximo encontro, eu vou falar com vocês sobre outros movimentos sociais. Vou falar com vocês sobre a revolta da vacina, sobre a revolta da chibata e sobre o movimento operário. Isso nós veremos numa próxima oportunidade. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender aí o que é um movimento messiânico, como que ele aconteceu, como que eles aconteceram aqui no Brasil, por quais motivos eles aconteceram, tá? Que na próxima aula, portanto, a gente vai ver outros movimentos aí já de caráter urbano. Então, até a próxima oportunidade e obrigado pela atenção.